Abram suas Bíblias para 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, nós lemos assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa agora falar conosco, através da pregação, que o Senhor possa nos ensinar, nos levar à Tua verdade. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Nós estamos tirando o nosso tema de hoje a partir do versículo 2, onde Eliseu pergunta para a viúva: O que tens em casa? E é o tema de hoje: O que tens em casa? Aqui nós lemos sobre uma viúva, ela é viúva de um profeta, que estava em grandes apuros, como a gente vê no versículo 1. Ela está sem marido e está prestes a ficar sem os filhos, inclusive tudo indica que ela não tinha filho adulto, e portanto ela estaria desamparada. Naquela época eram os maridos, e se tomava conta da esposa, e se a esposa ficasse viúva, então os seus filhos tomariam contas, e ela não tinha filho adulto, pelo que a gente entende, mesmo que tivesse ou não, iam ser tomados pelos credores, e ela ficaria então desamparada. E Deus então usou o seu servo Eliseu para tomar conta dessa viúva, e a viúva agiu bem, porque Deus usou Eliseu, é verdade, mas não foi Eliseu que foi procurar a viúva, foi a viúva que foi procurar Eliseu. Na realidade, a viúva foi procurar Deus. Ela falou que o marido dela temia Deus, então ela certamente sabia de Deus, conhecia de Deus. Eu tenho certeza que o seu marido, o profeta, tinha deixado um bom exemplo para ela. Mas quando ela se encontrou em apuros, o que foi que ela fez? Ela foi buscar Deus através de Eliseu. A viúva buscou Deus através do servo de Deus. E nós devemos também aprender isso, devemos aprender a buscar ajuda do servo de Deus, de quem Deus colocou em nossas vidas. Deus tem usado em minha vida, pessoalmente, vários dos seus servos para me ajudar em minha vida. Muitos eram pastores, outros não eram, mas eu posso citar aqui alguns nomes. O pastor Júlio, aquele que levou a minha irmã Simone a Cristo. Podemos citar o pastor Jerry, que também foi nosso pastor aqui em Maceió, missionário americano. O pastor Souto, que foi o nosso pastor na Inglaterra, foi o pastor que me ordenou, que nos enviou como missionários. O pastor Cox, muito instrumental em estarmos no ministério hoje. O pastor Jarvis, também, que foi muito instrumental pessoalmente na minha vida, no meu ministério. E muitos desses aqui já estiveram aqui, o pastor Cox, o pastor Jarvis, o pastor Souto, e outros já estiveram. Alguns de vocês os conhecem de sua visita aqui, e todas essas pessoas tiveram um impacto indireto na sua vida. Você que faz parte hoje da Igreja Batista Metropolitana, mas um fato é que Deus usa os seus servos, e nós devemos buscar ajuda, direção e auxílio nestas pessoas, porque Deus, ele sempre age com 3 coisas. Deus sempre age usando 3 elementos. O primeiro elemento que ele usa é um servo dele, um servo fiel dele. Nesse caso aqui foi Eliseu, mas existem casos de outros servos de Deus sendo usados na Bíblia, na minha vida e na sua vida também. Mas Deus usa um servo fiel, Deus também usa um seguidor dele, um seguidor fiel. Essa viúva, por exemplo, nesse caso, ela buscou Deus, mas buscou Deus através do homem de Deus. Então, é alguém que confia e busca Deus, é alguém que busca a direção de Deus, que busca o auxílio de Deus, e como essa viúva que obedece e segue aquilo que o homem de Deus fala, entendendo ela que aquela direção não veio de Eliseu, mas veio do Deus de Eliseu, que também era o Deus dela. Então, Deus também usa, além de um servo dele, um seguidor dele, também Deus usa o que nós temos em mão, o que nós temos
ao nosso dispor. Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser grande, pode ser pequeno, mas Deus usa um servo dele para dar direção e ajudar, alguém que busca o servo dele, e Deus usa então o que nós temos em mãos, o que nós temos disponível. E Deus não precisa do que nós temos disponível, mas Ele escolhe usar o que nós temos disponível, seja muito ou seja pouco. A grandeza da obra de Deus e a grandeza do livramento de Deus, como foi o caso aqui dessa viúva, não veio do fato que ela tinha muito ou pouco, porque como nós vemos, ela não tinha muito. Ela fala, eu não tenho nada, só tenho uma botija de óleo. Tá? Então, a grandeza não vem do que ela tem, porque ela não tinha muito. A grandeza veio de Deus. A grandeza veio de Deus, porque Deus é um grande Deus. Então, Deus usa coisas pequenas, Deus usa coisas insignificantes, Deus usa a sua graça para fazer coisas grandes. Nós temos vários exemplos disso na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, que diz assim, e disse-me, isso que é Paulo falando, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem está dizendo isso não é Paulo, quem está dizendo isso é Deus. Deus falando para Paulo, lembrando que começa no versículo 12, e disse-me, quem? Deus. Deus falou para ele e disse para ele, a minha graça, ou seja, a graça de Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Qual fraqueza? Na fraqueza de Paulo. Então, o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza do homem. Então, Deus pega a nossa fraqueza, pega o que é pequeno, e Ele aperfeiçoa, Ele aumenta, amplifica aquilo. Continuando, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Agora é Paulo falando, tá? Agora é Paulo falando, de boa vontade, ele de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, se a gente quer ter o poder de Cristo, nós devemos deixar que Deus pegue aquilo de pouco e fraco e pequeno que nós temos e deixar que Deus transforme aquilo. E nós temos isso através de toda a Bíblia, vendo isso, Deus usando coisas pequenas. Nós temos o caso de Moisés, lá em Êxodo 4, no versículo 2, no versículo 7, no versículo 2 fala, e o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? Para Moisés. E ele disse, uma vara. Deus falou, Moisés, o que tu tens aí? Eu vou ter uma vara. Uma vara era o quê? Era um pedaço de pau, era um bastão, um cajado, um pedaço de madeira. Eu tenho um pedaço de pau. Não muito impressionante. Um pedaço de madeira, um pedaço de pau. E no versículo 7, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Que sinais? Você conhece a história das pragas do Egito, em que todas aquelas pragas, aqueles sinais foram feitos que destruíram, no final das contas, destruiu a nação mais poderosa do mundo naquela situação, naquela época, naquele local. É impressionante, Deus usou o quê? Deus usou o seu poder através de uma vara. Por quê? Moisés tinha uma vara. Falou, o que você tem, irmão? Eu tenho uma vara. Pois é com essa mesma vara que você vai fazer os grandes sinais. Então Deus não precisa que você tenha muita coisa, muito talento, muita riqueza, muita nada. Deus pode pegar o que você tem, como Moisés, ele tinha uma vara. Ele usou então essa vara. Jesus falou lá em Mateus 3,31 sobre o grão da mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A menor das sementes. A semente da mostarda é um grão, é como se fosse um grãozinho de poeira, um grãozinho de areia, a menor de todas, mas ela se torna um grande arbusto. A mostarda não é uma árvore no sentido botânico. Lembrando que na Bíblia a gente não tem termos que hoje são termos botânicos, classificação botânica. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, só para abrir um parênteses. A Bíblia chama que Jonas foi engolido por um grande peixe, ora, uma baleia. Uma baleia é um grande peixe, mas baleia é mamífero, e um grande peixe não é mamífero. Bom, naquela época eles não tinham feito essa classificação que nós temos hoje de mamífero e peixe, então era um animal aquático, era um peixe, era uma baleia, era mamífero, não me interessa, tá? Então, aqui está falando, é uma árvore. Um pé de mostarda, se você entende de botânica, pé de mostarda é um arbusto, ele não é uma árvore, tá? É uma árvore pequena, não é algo grande que cresce. Agora, dentro dos arbustos, pássaros não fazem ninho porque são relativamente pequenos com seus galhos frágeis.
Não, o pássaro pousa e ele balança, muito mais fazer um ninho. Mas a mostarda, dada as circunstâncias corretas, ela é das maiores desse tipo de planta, desses arbustos, que pode até aves fazer ninhos, porque chega a tal ponto. Não vai crescer o tamanho de um cedro, de um carvalho, não é isso que está falando, mas dentro daquelas... de um jardim de tempero, tá? Não plantação de árvores no sentido da palavra, mas então Deus usa as coisas pequenas para fazer algo grande. É a lição da parábola que Jesus está dando. Lá em João 6, versículo 9, nós temos outro exemplo de Jesus alimentando a multidão. Com o quê? Com alguns poucos pães e peixes. Diz assim o versículo 9 de João 6. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Mas Jesus, são 5 pãezinhos, 2 peixinhos. O que vai servir para essas centenas e milhares de pessoas? Jesus falou, não esquenta com isso, vai dar para todo mundo comer. Por quê? Porque ele se aperfeiçoou na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza. Onde não tinha comida para tanta gente, Deus pegou o pouco que tinha e alimentou todo mundo. Porque Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus usa o pouco, Deus usa o insignificante, porque Ele é um grande Deus. Nós temos o exemplo de Sansão, lá em Juízes 15, versículo 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. 1000 filisteus sofreram nas mãos, foram feridos, mortos nas mãos de Sansão. O que foi que ele usou? Uma metralhadora, uma espingarda calibre 12, um míssil, um lança-chamas, um raio laser. Não, ele usou o quê? Uma mandíbula de um jumento, só isso. Ele pegou algo pequeno, algo insignificante, e Deus então empoderou Sansão e transformou aquela situação em uma grande vitória. Nós temos Davi, lá em 1 Samuel 17, versículo 42, quando Golias o gigante, viu o pequeno Davi, e olhando o filisteu, versículo 42 de 1 Samuel 17, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Aquele grande Golias, um guerreiro gigante, viu ali praticamente era um adolescente, o jovem, era ruivo, pequeno, gentil, não tinha um aspecto feroz, não tinha um aspecto de um guerreiro, não, era gentil, era um jovem, era pequeno. Sansão desprezou. Deus pegou o desprezível e Deus então usou o pequeno Davi para destruir, matar Golias. Porque é isso que o nosso Deus faz. Ele pega o pequeno, ele pega o pouco e transforma em muito. A viúva aqui se achava na mesma situação. Ela achava que ela tinha pouco. Aliás, ela achava que ela não tinha nada. A resposta dela, ao que o Eliseu perguntou, o que tens em casa? Ela falou, tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Uma botija é um jarro e é um jarro pequeno. Não é um jarro grande, não é um barril. É um jarro pequeno. É um jarro de uso diário, não é onde você guardava, estocava óleo, era onde você colocava o óleo para o uso diário, para o manuseio diário, para fazer a comida, preparar o pão diariamente. Então era algo pequeno, algo que você podia carregar, levar de um lado para o outro, dispensar o óleo. Não era onde você guardava, não era o barril ou a jarra, ou o lugar onde você guardava a grande quantidade, era onde você guardava a pequena quantidade. Ela falou, eu não tenho nada, eu tenho uma botija de azeite, e provavelmente está pela metade ou menos, é só que eu não tenho nada, Eliseu, eu não tenho nada. Mas ela sabia que podia não ter muito, mas ela sabia que tinha um Deus que muito podia, e esse é o nosso Deus, é um Deus que muito pode. Talvez ela não se dava conta, certamente ela não se dava conta, não talvez, ela certamente não se dava conta do que ela de fato tinha. Ela achava que tinha nada, apenas uma botija, mas ela tinha muito mais, e Deus tomou aquilo que ela tinha, e o nosso Deus que é capaz, fez um grande milagre, fez uma grande obra, trouxe grande livramento, uma grande bênção na sua vida. E se nós tivermos a mesma atitude da viúva, nós também teremos os mesmos resultados que a viúva. Então vamos ver o que a viúva tinha em casa. O que tens em casa? No versículo 3, nós vemos, então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas.
O que tens em casa, viúva? O que tens em casa que você talvez não perceba, não se dê conta, mas a viúva tinha em casa fé. Ela tinha fé, ela ainda não sabia do plano final, ela não sabia o que Deus tinha em mente para aquelas vasilhas. Talvez ela talvez nem possuía uma vasilha, talvez ela nem sabia se ia conseguir alguma, mas ela teria, ela conseguiria, porque ela teve fé. Aliás, quando foi perguntada sobre o que tem em casa, ela falou: eu não tenho nada. Eu acho que isso quer dizer que nem vasilha ela tinha. Nem vasilha ela tinha. Talvez a vasilha foi vendida. Lembrando que ela estava endividada. Mas ela tinha muito mais do que vasilhas, muitas ou poucas. Ela tinha muito mais, ela tinha fé. Ela tinha grande fé. Como sabemos disso? Nós podemos ver aqui evidências da sua fé. Primeiro nós vemos a obediência. Ela demonstrou grande obediência. E obediência é a concretização da fé. Uma fé viva é uma fé que gera obediência. E nós vemos também o fato que ela conseguiu juntar aí o número de vasilha grande. Ele falou não poucas, e ela buscou não poucas. Ela obedeceu e obedeceu corretamente. Então, ela colocou fé naquilo que Eliseu falou para ela. Ela colocou fé na palavra de Deus que Deus tinha para ela, que foi dada pelo homem de Deus. O versículo 4, então entra, continua a instrução de Eliseu, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Versículo 5, a obediência. Partiu, pois, dele, na hora, ele falou, a isso ela partiu dele e fez exatamente, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Ela obedeceu. Versículo 4, Eliseu disse o que fazer, versículo 5 ela fez. Ela não perguntou por quê, ela não pediu explicação nenhuma. Por que fechar a porta? Deixa eu deixar a porta aberta, porque ela não quis saber. Ela poderia ter falado: ô Eliseu, como é que vou ter esse monte de vasilha? Como é que eu vou encher um monte de vasilha grande com essa botija pequena que está provavelmente pela metade ou menos? Como é que eu vou encher? Como é que eu vou encher 1 litro se eu tenho 100 milímetros? Como é que eu vou encher 5 litros se eu só tenho 1 litro? Como é que eu vou encher o grande se só tenho pouco? Ela simplesmente obedeceu, ela colocou fé, não pediu explicação, não demonstrou dúvida, ela agiu com fé. Ela juntou vasilhas, não poucas, versículo 3, foi dada a instrução. No versículo 6, e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Ela foi enchendo, e traga mais, e foi enchendo, está cheio, traga outro, foi enchendo. Quando acabou, na última, traga mais. O filho falou: não tem mais. E assim que acabou as vasilhas, acabou o azeite. Parou de fluir azeite, parou de fluir óleo, quando foi enchida a última das vasilhas. Isso me mostra que, como a fé dela foi grande, ela juntou muitas vasilhas, com muitas vasilhas, muito óleo. Isso me remete a um episódio no Novo Testamento, que é justamente o contrário, onde Pedro não teve a fé que essa viúva teve. Lá em Lucas 5, versículo 2, aqui Jesus estava pregando a multidão no mar da Galileia, nas margens, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, Jesus estava pregando, ele viu ali uns barcos, viu os pescadores que tinham descido do barco e estavam lavando as redes. Quantas redes? Eu não sei, mas era plural, era mais de 2 redes. Estavam lavando as suas redes. Então, havia uma pluralidade de rede, não era só uma. Tá? Jesus viu um monte de rede lá, senão um monte, pelo menos 2. Ou seja, uma coisa, não era uma, tá? Era 2 para lá. Muito bem, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes. Que redes? As redes que Jesus viu eles lavarem. Lance as vossas redes. Todas as redes que você tem, que eu vi, lance elas. Versículo 3. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus falou, lance as vossas redes. Eu estou enfatizando o S para mostrar que é plural. No entanto, Pedro falou, sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar a rede. Por que você acha que Pedro lançou a rede e não as redes? Não é porque ele não tinha mais rede, ele tinha rede, Jesus viu, está dizendo aqui, ele tinha rede. Ele tinha mais rede. Ele falou, ó, a gente vem pescando a noite toda e não pegamos nada. Você pode ser um bom pregador, Jesus, mas eu sou pescador. E de fato era. Eu faço isso há anos, é minha profissão. E eu estou dizendo que a gente passou a noite inteira pescando, não pescamos nada, não apanhamos nada. Mas tudo bem. Você está mandando, eu vou fazer. Agora eu vou só lançar uma. Bom, você sabe da história, né? Aquela uma rede pegou tanto peixe, que quase afunda o navio, teve que chamar o outro barco, leia lá a história, lá em Lucas 5, teve que chamar outro barco que quase afunda os dois barcos, de tanto peixe. Aqui era a mesma coisa. Se tivermos a fé em Deus e obedecer o que Ele fala, tudo se torna possível. Quando obedecemos a Deus e demonstramos nossa fé através da obediência, Ele pode fazer isso. Mais redes, mais peixes, mais vasilhas vazias, mais olhos. Se a viúva tivesse falado, mandou juntar as vasilhas, né? Meu filho, vai ali, pega 2, 3 redes, pega 2 ou 3 vasilhas vazias, 2, 3, 4 no máximo. Eliseu falou, não poucas. Se você pedir 10, vai encher as 10. Se você conseguir 100, vai encher as 100. Nós não sabemos, sabemos que eram muitas. Não sabemos quantas, mas eram muitas. Pedro não teve a fé e Pedro desobedeceu. Desobediência é sinal de uma fé problemática. Jesus falou, lance as redes, Pedro lançou a rede. Quem perdeu foi Jesus? Não, quem perdeu foi Pedro. Então, se a gente fizer o que a viúva fez, ter fé e obedecer, e não fizer o que Pedro fez, não teve fé e desobedeceu, nós vamos ter o resultado que a gente quer. Uma abundância, uma amplificação da fraqueza. Pedro passou a noite inteira, não pescou nada, fraqueza. A viúva só tinha uma botija de óleo, fraqueza. Foi transformado. O que tens em casa, às vezes, é preciso uma calamidade, é preciso uma provação, é preciso um grande problema para trazer a nossa fé à tona, a colocá-la à prova, ao ponto que a gente perceba. Eu creio que essa viúva não percebia a fé que ela tinha. Ela não se dava conta da fé que ela tinha. Deus aqui está usando isso. A resposta, o que tens em casa? Eu não tenho nada. Sim, viúva, tu tens fé. Tu tem uma fé maior que a do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro não tinha fé que você tinha, viúva. E talvez você e eu aqui não sabemos a fé que nós temos até que venha um problema. Mas quando vem um problema, a dificuldade, a calamidade, a provação, não vamos recuar como Pedro fez. Vamos avançar em obediência, vamos avançar em fé e teremos o mesmo resultado grandioso, maravilhoso, incrível, impressionante que a viúva teve também. O que tens em casa, ela tinha fé. O que tens em casa, ela tinha humildade. Versículo 3, então disse-lhe, vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Ela não teve vergonha ou orgulho de sair para pedir emprestado para ela usar. Ela não tinha vergonha ou orgulho de pedir e aceitar ajuda, não só ajuda de Eliseu. Eliseu ajudou ela, é verdade, mas não foi Eliseu que emprestou as muitas vasilhas vazias para ela, não. Ela buscou e aceitou ajuda do homem de Deus, Eliseu, e ela buscou e aceitou ajuda dos seus vizinhos. Tem muita gente que recusa ajuda ou pedir ajuda devido ao orgulho. Além de humildade, essa viúva parecia ter um bom relacionamento e um bom testemunho para com todos. Como é que a gente sabe disso? Porque, pelo que a gente vê, todo mundo emprestou vasilhas, e muitas vasilhas para ela. Você tem isso, você tem um bom testemunho, você tem um bom relacionamento com todos. Se você for pedir algo emprestado para sua vizinha, vai ser emprestado? Você tem a confiança dos seus vizinhos?
Você já emprestou alguma coisa e não devolveu? Ou devolveu meses depois? Ou devolveu todo quebrado, sujo, deturpado, esculhambado? Pois é. Se essa viúva fosse assim, quando ela fosse pedir, não, dá não, viúva, dá não. Eu já emprestei, você não devolveu, eu te emprestei aquilo. Não, essa viúva tinha um bom testemunho, ela tinha confiança. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Devemos fazer o possível, claro, não ao custo de contrariar Deus, ou pecar, ou transgredir, não, mas dentro do possível, vamos tentar ter um bom testemunho, vamos tentar viver em paz com todos os homens, com todo mundo. Quando você empresta, devolva, seja objeto, seja dinheiro, seja o que for. Tenha um bom testemunho, tenha paz com todos. Note como seria triste, como seria prejudicial se ninguém ou poucas pessoas tivessem emprestado vasilhas para a viúva, devido ao fato que ela não tinha confiança deles, ou tinha um mau testemunho, ou não era amigável. Era alguém que não cultivava amizade, era alguém que não tinha amizade com seus amigos, seus vizinhos. Ela teria menos vasilhas, menos óleo, menos azeite, seria menos de tudo. Devemos zelar por um bom testemunho, devemos zelar em conquistar a confiança das pessoas. Confiança se conquista devagar e se perde rápido. Como diz o ditado, a confiança, ela vem devagarinho, aos poucos. Mas quando vai embora, ela vai embora galopando. E para voltar é mais difícil ainda, mais complicado. Vamos zelar, vamos cultivar. A humildade aqui da viúva também é vista no que ela não presumiu nada, ela não tomou a rédea da sua vida em suas mãos, mas ela esperou e aguardou e buscou instrução de Eliseu, versículo 7. Então, versículo 7, depois que encheu tudo, que parou de fluir o óleo, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Note que não foi pouco óleo, foi muito óleo. Deu para pagar a dívida, salvar os filhos do credor e para ele e os filhos viver daquilo. Eles iam viver daquele monte de óleo, era muito óleo, era muito dinheiro. Agora note, ela estava ali enchendo as muitas vasilhas, não sabia se tinha 10, 50, 100, não sei, mas quando acabou, ela não disse, já sei o que eu vou fazer, eu vou vender e eu vou pagar minhas dívidas e eu vou viver do resto. Foi exatamente o que o profeta Eliseu mandou ela fazer, mas ela não presumiu. Ela não disse, eu já sei o que eu vou fazer. Tem muito crente que busca a ajuda de Deus, que busca a ajuda do homem de Deus, que até que obedece e segue como essa viúva fez, mas quando chega, não bem na praia, quando está chegando, eles dizem, já sei o que eu vou fazer, daqui por diante eu me viro, daqui por diante eu já sei o que eu vou fazer. Entenda, não foi o caso aqui da viúva, mas muitas pessoas se encrencam, se enrolam, se complicam, justamente porque sabem o que devem fazer. Elas se complicam a vida porque elas acham que sabem o que fazer. A viúva aqui não, a culpa não foi dela, ela não teve culpa na situação que ela se encontrava, mas mesmo assim, depois de estar rodeada com aquele mar de azeite, aquele mar de óleo, ela não falou, já sei o que eu vou fazer, ela falou, não, eu vou voltar ao profeta, eu vou fazer o que ele disser, e ela não sabia que ele ia dizer, vende e viva do resto, pague as dívidas e viva do resto. Ele podia ter dito, vá lá e entrega para o sacerdote, vai e dê a metade para os pobres, jogue tudo no lixo. Ela não sabia, mas ela foi perguntar. Sabe por que muita gente não vem perguntar, não vai buscar em Deus o que deve fazer? Sabe por quê? Porque eles já sabem e já decidiram o que vão fazer. Não interessa o que a Bíblia fala, não querem saber o que o homem de Deus vai dizer. Eu já sei o que eu vou fazer, eu não vou nem perguntar, eu não vou nem perder tempo, eu não vou nem lá, eu já sei o que eu vou fazer. A viúva não fez isso. Seria o óbvio, né? Bom, eu estou com dívida, eu estou desamparada, Deus me deu um monte de óleo, eu vou vender e tomar conta dos meus problemas. Foi o que o profeta mandou ela fazer, mas ela não presumiu. Ela não tomou a frente.
E você e eu devemos fazer a mesma coisa, devemos ficar com o plano de Deus até o fim. Quantas vezes aqui, infelizmente, na igreja, tivemos casos de um casamento que estava fraco, estava sofrido, e nós trabalhamos, e oramos, e estudamos, e vemos, e houve progresso, e o progresso começou a andar, e quando a coisa começou a melhorar, o casal falou, ok, daqui por diante a gente se vira. Pastor, muito obrigado, a gente já resolveu bastante, agora a gente sabe o que fazer agora. Geralmente, sabe o que acontece? Reverte tudo. E o que a Bíblia fala, o segundo estado é pior do que o primeiro. A coisa complica e vai para um estado pior e mais complicado de resolver. Por quê? Porque não seguiram até o fim. Chegaram na metade do caminho, houve uma pequena melhora, ou alguma melhora substancial, mas a pessoa falou, eu já sei o que eu vou fazer. Daqui por diante eu me viro. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, Deus. Agora eu sei o que eu faço. A viúva não fez isso. Ela não presumiu nada. Ela ficou até o final. Ela não fez como muitos e disseram, deixa que daqui diante eu me viro. De modo algum, ela não fez isso, não foi o caso dela. Mas ela tinha humildade. Ela tinha fé. O que tens em casa, viúva? Não tenho quase nada, não tenho nada, senão essa botija de óleo. Não, viúva, você não sabia disso, viúva, mas você tinha fé, você tem humildade, e você tinha outra coisa muito importante, você tinha amigos. Você tinha amigos, versículo 3 ainda. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. A palavra vizinho, ela significa alguém que mora perto ou próximo de você. Vizinho não quer dizer amigo. Um vizinho pode ser um amigo. Tá? Muitos vizinhos são amigos, mas nem todo amigo é um vizinho. Tá? Então, vizinho não quer dizer amigo. No caso aqui da viúva, nesse caso da viúva, os vizinhos eram amigos. Por quê? Porque ela conseguiu muitas vasilhas. Ou seja, quanto mais amigos, mais vasilhas. Quanto mais vasilhas, mais óleo. Quanto mais óleo, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor viveriam ela e seus filhos da venda daquele óleo. Então ela não sabia disso ainda. Ela não sabia. Lá no versículo 7, foi que o profeta Eliseu falou, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos viverem o resto. Tá? Ela não sabia o que ia acontecer. Mas ela tinha amigos, ela já tinha muitos amigos. Esses amigos moravam perto delas, eram seus vizinhos. Tá? Então, para você e eu termos muitos amigos, nós temos que buscar ser amável, seja amigável, seja agradável com todas as pessoas, independentemente de quem sejam. Seja amigável e agradável com todo mundo a toda hora, sempre. E não só quando há interesse para você. Provérbios 17 e versículo 17. Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Em todo o tempo ama o amigo. Sabe o que é um amigo que é um amigo? Aquele que ama todo o tempo. Nos altos, no baixo, quando chove, quando faz sol. Um amigo ama todo o tempo. Nós devemos amar todo mundo o tempo todo. Tá? Não só quando há algum interesse ou ganho ou lucro pessoal para mim, para você. Devemos amar todos sempre. Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, nós temos que ser amigáveis. Nós temos que nos mostrar amigáveis. Lembrando que na Bíblia a palavra amor, às vezes é traduzido pela palavra filhos. A palavra filhos quer dizer amizade. Tem amor, que é o amor ágape, que é aquele amor de Deus, aquele amor não merecido, aquele amor que não necessita uma reciprocidade. E tem o amor filhos, que é um amor que precisa sim de uma certa reciprocidade. Precisa ter alguma coisa que vai provocar o amor, de alguma forma. Ágape não. O ágape é um amor mais nobre, mas filhos não é um amor errado. É um amor diferente, é um amor de amigos. Mas aqui fala justamente isso. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Alguém que não é amigável não vai ter muitos amigos. Provavelmente nenhum, mas não vai ser muitos. E se nós não somos amigáveis, nós não vamos ter muitos amigos. O dia que precisarmos de muitas vasilhas vazias,
nós não vamos ter muitas vasilhas vazias, porque nós não temos muitos amigos. Então nós temos que ter muitos amigos. Olha o que fala aqui, mais uma vez, voltando para Provérbios 17:17. Em todo o tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. É nessas horas que nós precisamos de um amigo que nasce o irmão, que surge. Um amigo, ele nasce, surge, se torna um irmão. Um amigo que pode ser mais amigo, um amigo que é mais próximo do que um próprio irmão de sangue. Ele nasce, ele surge, ele aparece, ele se torna, brota alguém mais próximo que o irmão. Nós lemos em 18:24, em Provérbios também, há um amigo mais chegado do que o irmão. É possível ter um amigo que é mais próximo que o irmão. Ele nasce, não é um irmão, mas o amigo se torna, nasce em um irmão. Ela tinha, talvez sem saber, fé. Ela tinha, talvez sem saber, humildade. Ela tinha, talvez sem saber, amigos. Mas se você juntar essas três coisas, fé, humildade, amigos, você une, você junta essas coisas e sabe o que você tem? Você tem uma igreja local, unida na fé, na humildade. E ali os amigos surgem, brotam mais próximos do que o irmão. João 15:14, Jesus falou: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui Jesus está falando para a sua igreja que ele formou a partir do seu ministério. Não era uma igreja fixa, era uma igreja itinerante, uma igreja que se movia, mas era uma igreja. Era um ajuntamento, uma assembleia, uma congregação de pessoas salvas e batizadas. Era uma igreja. E ele falou: vocês são amigos, são meus amigos. Nós lemos em 1 João 3, versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não venha você me dizer que ama os irmãos, mas não quer estar na igreja. Eu falei, se você juntar aqui fé, humildade e amigos, você tem uma igreja. São características da igreja. Aí aqui nós lemos em 1 João 3, que quem ama a Deus, quem está na luz, ele ama os irmãos, e a gente quer estar perto e próximo de quem nós amamos. É ou não é? Se você ama alguém, você quer estar lá, você quer estar próximo, você quer chegar junto. Quem ama quer estar perto. Então não venha você me dizer que você ama a igreja, você ama os irmãos, você aqui, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ah, pastor, eu amo os irmãos. Cadê você? Porque você não faz parte dos cultos, porque você falta à igreja. Não é porque você ama os irmãos, é muito pelo contrário. E leia direito, está falando aqui, é algo muito sério. Uma das evidências de que alguém passou da morte para a vida, uma das evidências que alguém é salvo, é que ele ama os irmãos. E quem ama quer estar perto, quer estar lá, quer dar a vida. Gente, vida é tempo, tempo é vida. Aqui fala que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos sair do nosso tempo e quando a igreja está congregada, quando a igreja está junta, nós devemos deixar as nossas vidas, o nosso tempo, as nossas coisas e nos juntarmos aqui. E não ficar usando qualquer desculpa esfarrapada para dizer, não posso porque isso, porque aquilo. Sabe o que é isso? Isso é você se recusar a dar do seu tempo, dar da sua vida aos irmãos, à igreja, a juntar. E esse amor aos irmãos é um dos sinais que nós somos salvos. Se você não tem esse amor pelos irmãos, se você não tem um amor pela igreja congregada, então eu diria o seguinte, examine bem a sua salvação. É o que está dizendo aqui. Examine bem. Porque está dizendo, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Se você não ama os irmãos ao ponto de fazer assim, o vento está soprando muito forte, não vou hoje. Se o seu amor pode ser abreviado, se o seu amor pode ser parado, pausado,
por qualquer desculpa, por qualquer motivo, então o seu amor não é essas coisas todas que deveria. Lembrando que o amor aos irmãos é uma evidência da nossa salvação. Resumindo, a viúva estava em apuros, mas ela pagou sua dívida, salvou seus filhos e obteve bastante para viver daquilo, ela e a sua família. Tudo isso ela conseguiu com o que ela tinha em casa. Deus fez tudo isso com o que ela tinha em casa. Não parecia muito. Ela achava que só tinha uma botija de óleo. Ela não contava com o fato que ela tinha fé, humildade e amigos. Mas ela tinha muito. O problema era grande. Ela tinha pouco. Mas ela tinha um Deus que era poderoso bastante, que é poderoso bastante para operar uma grande bênção, seja com muito, seja com pouco, seja com o que nós temos, seja com aquilo que nós temos e nem sabemos que temos. Mas devemos estar prontos para sempre estarmos prontos a colocar à prova a nossa fé, a nossa humildade, aquilo que nós temos de pouco, aquilo que nós nem sequer sabemos que temos. A prova para que Deus tome aquilo e aperfeiçoe e amplifique e opere uma grande obra em nossas vidas.